Graças a Deus, estamos aqui mais um domingo, continuando nessa caminhada nossa de fé, caminhada de convicção nesse Deus que nós servimos, nesse Deus que está conosco a todo momento da nossa vida. Então é motivo de muita alegria quando nós nos reunimos e o Senhor se alegra com isso. Amém? Hoje eu escolhi esse título dentro da mensagem que Deus colocou no meu coração, que é barulho religioso. Esse título ele pode ter duas interpretações, O barulho que agrada, e o barulho que incomoda, Agora, quando nós falamos da religiosidade, nós temos um conceito bem claro sobre essa questão, não é verdade? E quando nós falamos da história do povo de Deus, houve um momento onde o povo não questionava a Deus. Lá no início, com Adão e Eva, lá com Abraão, quando ele sai da terra, que Deus diz para ele que vai mostrar, o povo ouvia a palavra de Deus e conversava com Deus, tinha intimidade com Deus, mas não havia algumas questões como nós temos hoje. Lá no Novo Testamento, nós lemos que a sombra de Pedro curava. Não era através de nenhum ritual, não era através de nenhuma encenação, mas era apenas a presença curava. Através da palavra, as pessoas eram curadas. Então, ao ler todas essas passagens, nós chegamos a uma conclusão que a igreja era uma igreja que atuava, era uma igreja que, na sua presença, já fazia a diferença. Hoje a gente vê o contrário, é muito barulho e pouco resultado. Uma igreja cheia de encenações, de movimento, mas quando a gente vai olhar para o coração, para os frutos daquela igreja, daquelas pessoas, chegamos à conclusão que o resultado de tudo aquilo não está sendo concreto. E é dentro desse sentido, dentro desse pensamento, que eu quero trazer algumas questões aqui para vocês, no livro de Zacarias, capítulo 7, a partir do versículo 8, quando ele diz assim: E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: Assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro e mostrai misericórdia e compaixão, cada homem para com seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intenteis o mal contra o seu irmão em seu coração. Isso aqui eu acho o segredo de tudo. Não intentar mal ao seu irmão no coração. Mas eles se recusaram e escutaram e deram as costas e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Depois, lá do capítulo 1, onde nós estudamos aqui, a gente viu algumas questões quando Deus fala para o povo se voltar para Ele. Depois vem toda aquela série de visões de Zacarias. Depois que acaba todas essas visões, o povo chega para Deus, uma comissão para o profeta, e faz algumas perguntas para ele.
E aí Deus vem com essas respostas, tá certo? É interessante que nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus, e quando tudo vai bem, a gente pergunta: e aí? Eu devo continuar orando? Eu devo continuar buscando? Porque na atualidade, a sociedade entende que Deus é aquele que a gente busca quando precisa. E nessa mensagem de hoje você vai ver que Deus, Ele nunca pensou dessa forma. Ele não está ali como um gênio da lâmpada que quando nós precisamos a gente vai lá e esfrega e Ele aparece e concede alguns desejos. Não, Deus, desde a formação do mundo, Ele cria o homem com um objetivo. Então veja que a relação certa com Deus precisa passar pelo relacionamento correto com o próximo. E muitas vezes nós queremos ter um canal direto com Deus, mas a gente não tem esse relacionamento como é da vontade de Deus com o nosso próximo. Pelo contrário, algumas pessoas pensam que existe uma luz sobre ela, onde o poder é dado somente a ela, a revelação é dada somente a ela, somente através dela que a pessoa vai ter um bom conselho, uma boa orientação, uma boa oração. E a palavra vem dizendo o seguinte: se eu quero ter comunhão com Deus, eu preciso também ter comunhão com os meus irmãos. Porque se eu não consigo amar o meu irmão que eu vejo, como eu vou conseguir amar a Deus que eu não estou vendo com os meus olhos humanos? E diante de tudo aquilo que o povo tinha passado, agora eles chegam com essa dúvida: nós devemos continuar orando, jejuando? E Deus, através de Zacarias, vem mostrando que a nossa relação, ela é vertical e horizontal. E todos somos iguais perante a Deus. No versículo 3 ele diz, capítulo 7: devo eu chorar no 5º mês, separando-me como tenho feito por todos esses anos? Ou seja, durante aquele período do cativeiro, eles passaram chorando, buscando, e agora que eles estão de volta, eles deveriam continuar orando, continuar buscando. Qual é o posicionamento agora? Veja que na nossa caminhada com Deus, não é apenas de um momento, não é apenas de uma batalha, não é apenas de um momento. A nossa caminhada com Deus se inicia desde o momento que eu recebo Ele como meu Salvador, até estar junto com Ele. Porque as lutas, elas virão no nosso dia a dia, na nossa jornada, mas jamais nós podemos perder essa intimidade com Deus. Agora está tudo bem na minha vida, então eu não preciso buscar, eu não preciso orar. Pelo contrário, agora que nós precisamos, para que o nosso coração, a nossa mente seja fortalecido, e assim, se aparecer uma luta, surgir uma batalha, eu estou pronto.
Então, do que adiantava jejuar e chorar e não exercer bondade e misericórdia com os irmãos? O que adianta fazer todo o barulho, fazer toda uma liturgia, fazer toda uma programação, enquanto há pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão precisando? E naquela situação pós-exílio, era uma situação de miséria, era uma situação de sofrimento, onde todos precisavam ajudar uns aos outros, todos precisavam da ajuda um do outro. Então Deus vem falando através do profeta: olha, eu não quero esses rituais, eu não quero essa religiosidade, eu não quero toda essa encenação, eu não quero todo esse costume de ir no templo, né? Apesar que o templo não estava ainda restaurado, mas lá atrás que eles iam no templo, faziam todos os rituais, mas a nação estava indo cada vez de mal a pior. Então, ou seja, eu estou olhando para o alto, mas não estou olhando para o lado. E Deus fala: olha, você precisa olhar ao seu redor, porque há aqueles que estão necessitados. Então, de que adiantam lágrimas e jejum e oprimir as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres? De repente é uma pessoa tão religiosa que ela faz promessa, paga ali o seu, as suas dívidas, cumpre com tudo aquilo, com as programações da igreja, mas oprime, se é alguém que tem um funcionário, se é na família, se é com os filhos, se é com os amigos. E veja que a igreja, ela foi instituída para ser a luz do mundo. E a luz, ela traz clareza, no sentido de direcionamento, no sentido de trazer paz aos corações, no sentido de trazer direcionamento para aqueles que estão sem direção. Como o pastor falou hoje cedo, antigamente, se você falasse que era pastor, você tinha até um lugar, mais privilegiado. Hoje, se você fala que é pastor, já tem outros tipos de reações, porque a igreja, em vez de levar a luz, ela está levando confusão, porque a igreja não está caminhando segundo a palavra. E olha que exemplo mais claro do que esse nesse capítulo. Se você chegar em casa e ler ele com mais detalhes, você vai ver que Deus, Ele é um Deus que traz essa visão para o homem, porque a palavra, ela é a palavra de Deus revelada aos homens. E tem muitas outras passagens bíblicas que vai falar da mesma forma. Lá no Novo Testamento vai falar qual é a verdadeira religião: ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Essa é a verdadeira religião. Esse é o verdadeiro cristianismo. Quando Jesus veio, Ele estava lá com os pecadores, com os enfermos, com os endemoniados, com os cegos, com os coxos. E muitas vezes a gente vê uma igreja tão movimentada, tão grande,
2.000, 5.000 pessoas, e quando você vai olhar nas obras sociais, quase que não existe. E são pequenos atos, como o pastor Silas falou, deixar uma pessoa tomar banho, fornecer um kit de higiene, já é um princípio aí de uma igreja verdadeira. Abrir a igreja para o bairro, olha só que tremendo, o espaço que nós temos. Esse é o princípio. E naquela situação, era uma situação pós-guerra, vamos dizer assim. Então precisava, em vez dos rituais, de toda aquela programação, necessitava olhar para aqueles que estavam necessitados. Porque senão seria apenas barulho, apenas movimento, mas ia ao vento. Veja a seriedade que a palavra nos traz. No versículo 4 e 5 diz: então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuardes e lamentastes durante aqueles 70 anos, foi mesmo para mim que jejuastes? Quando vocês estavam lá no cativeiro, foi realmente para mim que jejuastes? Ou foi pela sua libertação? Ou foi porque vocês estavam em perigo? Ou foi porque vocês estavam no lugar de sofrimento? Então tem certas coisas, ou durante os dias da nossa vida, que a gente tem que pensar se a gente está orando para Deus ou para nós mesmos. Quando a gente só pede, quando a gente, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus abre a porta aqui, Deus repreende o mal ali, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Por isso que eu faço questão, acho que vocês já perceberam isso, depois do louvor, a gente colocar esse louvor na presença de Deus. Fala: Deus, olha aqui o meu louvor, olha aqui a minha adoração. Porque é o momento que nós não estamos pedindo nada, é o momento que nós estamos agradecendo a Ele. É isso, essa é a essência. Deus nos dá tudo, sim, Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor, isso todos nós sabemos. Mas aquela pessoa que só pede, só busca a Deus, só vai na igreja na hora que ela está necessitada, esse é o título, é apenas um movimento, é apenas um barulho. Mas o que Deus realmente quer é a nossa adoração, é o nosso agradecimento, é ter intimidade com Ele, para contar também as nossas alegrias. Deus, hoje o Senhor me deu vitória naquela situação. Deus, hoje o Senhor, vi como o Senhor abriu as portas. Porque quando acontece algo ruim, a gente, peraí, tem que orar. Mas quando tudo vai bem, parece que a gente não precisa agradecer. Então Deus vai falar: olha, naquele momento lá que vocês estavam, foi para mim mesmo? Ou foi porque vocês estavam precisando? Porque aconteceu isso também lá no Egito. Mas isso também falou profundamente comigo, porque mostra que o povo estava buscando lá. Eles erraram, não ouviram os profetas, não ouviram as instruções, mas lá eles clamaram. Então não podemos ver só pelo lado da história. Entender que Deus, Ele nos socorre a todo momento. Mais uma pergunta: do que adianta rituais religiosos se alimentamos o mal no nosso coração contra o próximo? Não adianta vir aqui na igreja cantar, louvar,
ouvir a palavra, né, fazer todos esses rituais, sendo que o nosso coração ele está alimentado com algum tipo de amargura, de sentimentos contrários, porque Deus vê o nosso coração. Ele não está olhando aqui para essa estrutura, Ele está olhando para o meu coração. E eu não consigo esconder de Deus, não vai ver esse lado aqui não, viu Deus? Como se fosse uma casa, você pode entrar na sala, né, e na copa, mas não vai nos quartos, no banheiro, que está tudo bagunçado. Eu não posso, eu não consigo fazer isso. E quando nós nos adentramos à presença de Deus, não é se eu estou bonitinho, arrumadinho, não. Ele vai ver o meu coração. Como que ele está diante da presença de Deus? Como que eu me apresento na presença do Senhor com o coração? É isso que nós precisamos estar atentos, porque senão não adianta nada, vai ser apenas costumes, rotina. Lá no versículo 6 e 7 diz assim: e quando comestes e quando bebestes, não comeste para vós mesmos? Não devias ouvir as palavras que o Senhor clamou através dos primeiros profetas, quando Jerusalém era habitada, próspera, com as cidades ao redor dela? Era bem mais fácil ter escutado lá atrás. Era bem mais fácil ter ouvido lá atrás. Porque Deus ele vem trazendo, Ele vem nos dando as instruções que nós precisamos. Exemplo, acabei de falar do coração, mas se eu ignoro isso e falo, não, José, isso é bobagem, lá na frente eu posso ouvir essa correção, falar, José, por que você não ouviu a minha palavra lá? E a palavra, ela nos instrui em tudo na nossa vida. Isso que é sobrenatural, em todos os momentos, ela nos instrui. Em todos os momentos, em toda situação, a palavra de Deus tem uma resposta, tem uma estratégia, tem uma saída. Porque Deus vem falando agora para esse povo. Vocês deveriam ter escutado lá atrás. E o ser humano, ele gosta muito de pagar para ver. E as pessoas, quando você vê uma pessoa que corre muito no trânsito, fala assim, rapaz, não corre não, obedece às leis de trânsito, uma hora você vai bater. Exemplo, motoqueiro, né? Motoqueiro tem as leis de trânsito. Eu fico observando que são raridade você ver um motoqueiro que obedece às leis de trânsito. E aí a gente vê vários acidentes com motoqueiros. Mas a pessoa, será que ela não tem o exemplo dos acidentes? Ela pensa que nunca acontece com ela, que jamais vai acontecer com ela. E de repente acontece, não tem como voltar atrás, e ela fala, eu deveria ter tomado cuidado. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, nós precisamos também praticar a palavra de Deus, porque ela vem nos orientando, nos advertindo, aí cabe a mim e a você ouvir e seguir os conselhos da palavra. Então, a religião autêntica tem uma linha vertical na direção de Deus e uma linha horizontal na direção ao próximo. Eu me conecto com Deus
e me conecto com o meu próximo também. Por isso que nós levamos a palavra, por isso que nós evangelizamos, por isso que nós estamos pregando, por isso que nós damos o nosso testemunho, porque isso também é olhar para o meu próximo. Eu estou aqui hoje porque alguém um dia olhou para mim e começou a pregar, e começou a evangelizar, e começou a falar. E hoje eu estou aqui. Que de repente a gente imagina só na questão, então eu tenho que ofertar um valor, fazer isso, fazer aquilo. A gente sempre pensa pelo lado financeiro. Mas olhar para o nosso próximo é entender que ali é uma vida que precisa de Jesus. Ali tem uma pessoa que precisa ouvir a palavra. E quando eu olho isso, eu me conecto, tanto na forma vertical, como na forma horizontal. Eu olho para alguém, independente de quem seja, homem, mulher, feio, bonito, alto, baixo, rico, pobre, eu olho, aquele ali precisa ouvir a palavra. Ali precisa do Espírito Santo. Nesse momento, eu entendo o que é o cristianismo. Eu entendo o que é seguir a Deus em espírito e em verdade. É mais através dos meus atos. É mostrando para Deus como está o meu coração. Então precisamos odiar o pecado, em vez de se preocupar apenas com as suas consequências. Eu estou aqui nesse cativeiro, já passou 30 anos, 40 anos, eu preciso sair dele. Aí eu quero só me livrar. Eu preciso odiar o porquê que eu estou ali. O porquê que eu estou vivendo nessa situação durante tanto tempo. Não apenas eu quero se livrar, mas eu preciso odiar. Eu preciso, por mais que no momento ali todos nós sabemos que é bom, independente do tipo que seja, mas a consequência ela é amarga. Então eu preciso odiar, não porque eu tenho medo das consequências, mas eu preciso odiar o pecado. E como que eu vou odiar o pecado? Sabendo a sua raiz, sabendo as suas consequências, sabendo o que me leva para longe de Deus. Isso faz toda a diferença, porque as pessoas querem apenas se livrar das consequências, mas não odeiam o pecado. Então, com isso, pode voltar a acontecer outras e outras vezes. Então, se nós queremos buscar cada dia mais e mais a presença do Senhor, vamos odiar o pecado, em vez de se preocupar com essas consequências. No versículo 11 diz: mas eles se recusaram a escutar, e deram as costas, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Porque a palavra de Deus, ela traz correção. A palavra de Deus, ela traz alinhamento. E muitos não querem sair do comodismo. Muitos não querem sair da sua rotina. Porque Deus, Ele nos traz para um direcionamento de salvação. Mas esse direcionamento de salvação, ele exige um posicionamento. E lá atrás, antes do cativeiro, o povo endureceu o coração, tamparam os ouvidos, não porque não tinha ninguém para ensinar, não porque não tinha alguém para instruir, porque eles não quiseram ouvir. Como estamos hoje? Se brincar, estamos bem pior.
porque nós temos a palavra, nós temos homens e mulheres de Deus, e mesmo assim, o homem tem tampado os ouvidos. Então Deus queria que o povo lamentasse não só a catástrofe provocada pelo pecado, mas o próprio pecado que nos priva da presença de Deus. O pecado nos separa de Deus. Isso é um fato. Isso é claro. Isso é evidente. Então, se nós queremos a presença do Senhor na nossa vida, precisamos a cada dia mais e mais trabalhar nisso. Trabalhar, arregaçar as nossas mangas em direção a esse propósito e trabalhar dessa separação do pecado, porque nós estamos em obras, como é bastante falado. Já caminhando para o final, no versículo 12 diz: sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante. Não é simplesmente uma pedra que pode ser quebrada facilmente, é como uma pedra de diamante, e se você for pesquisar, é bem difícil quebrar uma pedra de diamante. Até para lapidar ela é difícil. Então Deus vem trazendo dessa forma, ilustrando dessa forma, para mostrar como o coração daquele povo estava endurecido. Como que eles estavam fechados para a palavra de Deus. Veja que é algo que nos deixa espantados, em ver essa expressão, a forma que foi colocado, da dureza do coração daquele povo. E tudo isso era para que eles não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviaram pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor. Veja que não foi por acaso. Deus tentou trabalhar no coração desse povo. Deus enviou os profetas, mas o coração deles estavam tão duros que eles não ouviram, preferiram não ouvir. Então que nessa atualidade que nós vivemos, vamos orar para que o Espírito Santo quebre esses corações, porque hoje tem pessoas dessa forma, tem pessoas com coração endurecidos, tem corações que precisam ser quebrantados, e esse coração dessa forma é só o Espírito Santo para quebrantar, para colocar um coração de adorador, um coração de servo, um coração aberto a ouvir a palavra do Senhor. Mesmo que seja difícil pelas mãos humanas, através da nossa oração, nós conseguimos quebrar esse coração e colocar ali a semente do Espírito Santo, através do sangue de Jesus. Amém? Então, foi por causa do pecado que Deus se afastou do seu povo e o espalhou entre as nações. É tudo por conta do pecado, tudo por conta do afastamento de Deus. E hoje nós vivemos um perigo ainda maior, que são pessoas que pensam que está na presença de Deus, mas estão muito distante, porque se conformam com uma liturgia, com um ritual, com um costume, mas não se preocupa com o coração,
porque a minha salvação não depende de estar todo domingo na igreja, né, de pregar durante a semana, né, de participar das células. A minha salvação vai depender de como está o meu coração, como está a minha vida em comunhão com Deus. E hoje, né, nesse mundo artificial, a igreja está vivendo também nesse sentido. E não vivemos o sobrenatural. Isso é bastante sério, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não. E a palavra dele não falha. Olha só, a palavra diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Mas eu estou em Cristo? A grande pergunta é essa. Para mim ser uma nova criatura, eu preciso estar em Cristo. E hoje, apenas nesse capítulo, a palavra de Deus vem nos falar que para mim estar em Cristo, eu preciso estar nele e com eles. Eu preciso entender o que é verdadeira religião. Foi o pecado que tornou a terra da promessa em lugar de desolação. A terra prometida, a terra que mana leite e mel, virou um lugar de desolação. Tudo destruído, em ruínas. Por quê? Por conta do pecado. Por conta da separação, do afastamento do homem com Deus. Aquela terra que Deus prometeu virou uma terra de desolação. O povo daquela terra foi para o cativeiro, porque Deus está com seus olhares focados no coração. Então o pecado nos destrói, consome nossos anos, corrompe o nosso coração, e se não for expiado pelo sangue de Cristo, condena a nossa alma. Algo humano que pode tirar a nossa salvação. Digo humano porque vêm as tentações que são humanas, que corrompem o nosso espírito e pode destruir a nossa alma e nos afastar da presença de Deus. Então, 4 atitudes, né, dos países culminaram no exílio, das tribos, né? Não atenderam a palavra de Deus, viraram as costas para o Senhor, ensurdeceram os seus ouvidos à voz de Deus, endureceram o coração. Se você for pensar tudo isso ao contrário, nada do que está registrado aconteceria. Apenas no primeiro, ouvir a palavra de Deus, eu já não ia cometer o restante aqui dos outros 3 exemplos abaixo. Quando eu escuto a palavra, eu tenho instrução para não cair nas armadilhas do diabo. Então não se pode rebelar-se contra Deus e a sua palavra e colher benefícios. Não funciona dessa forma. Se eu não sigo a palavra, se eu não busco a palavra, se eu não procuro orientação em Deus, não há como ter benefícios. Não há como. Então veja que se eu quero o melhor de Deus, eu preciso estar alinhado com a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus. Então a história precisa ser a nossa pedagoga, né? Do contrário, será a nossa coveira. Se eu não quero aprender com a história, eu posso ser enterrado pelas consequências
de tudo aquilo que eu ouvi, mas não aprendi. Então a gente vê os exemplos na nossa atualidade, pessoas que tentaram de várias formas e não deu certo, tentaram fazer e acontecer e não deu certo. Por que que eu vou seguir o mesmo caminho, sabendo que eu posso ter o mesmo resultado? Então eu preciso buscar a direção de Deus. No versículo 13 diz: e aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Precisamos ouvir a voz do Senhor, para quando eu clamar a Ele, Ele me escute também. Veja, se eu não estou seguindo a palavra de Deus, se eu não estou buscando a presença de Deus, como que eu vou clamar e Ele vai me ouvir? Porque Deus, Ele procura aqueles que o adorem, e o adore em espírito e em verdade. É um relacionamento. Então, quem não aprende com os erros do passado está fadado a repeti-los e tornar-se mais culpado. Não é olhar para o passado daquilo que não deu certo e continuar fazendo. Se eu estou seguindo um Deus que não me serve para nada, eu vou continuar servindo esse Deus, eu vou continuar nesse mesmo caminho, eu preciso mudar de direção. Eu preciso saber qual é o caminho que me leva até Jesus. Então era fácil jejuar durante dias, lamentando as perdas do passado, mas era difícil cumprir, as contínuas exigências de Deus. Porque Deus, quando Ele traça um objetivo para nós, Ele nos traz direcionamento, que nos traz desafios. Nesse mundo que nós vivemos hoje, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, uma rede social que mostra, todo mundo feliz, de repente você olha e fala assim: nossa, mas eu estou passando por tanta luta. E Deus fala assim: olha, tem de bom ânimo. Se você quer vencer como eu venci, tem de bom ânimo. Então precisa de um posicionamento. Então, para a gente finalizar, que a história de Israel nos ensine a viver segundo a vontade de Deus. Vamos olhar para essa história e aprender com ela e melhorar as nossas atitudes diante de situações que são semelhantes ao daquela época. A terra estava em ruínas, o povo precisava de ser reanimado. Quantas vezes nós não precisamos disso? Quantas vezes nos nossos dias nós não precisamos disso? Quantas vezes nós nos deparamos com situações desafiadoras? Então nós precisamos olhar para essa história e aprender com ela, e assim tomar decisões diferentes. Amém? Curve a sua cabeça, ore a Deus por mais alguns segundos, peça a Ele direção no que mais tocou o seu coração com relação a essa palavra, que sirva de direcionamento para que eu e você venha tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus, alinhadas com aquilo que Ele quer para a nossa vida, que não sejamos apenas de barulho, mas de ação
de comunhão com Deus e também com o nosso próximo, vendo as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Então fale com Ele, peça a Ele direcionamento naquilo que mais tocou o seu coração nessa palavra. Amém, Deus, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por ter falado conosco nesta noite. Que a tua palavra seja rema no nosso coração, ó Pai. Que o Senhor toque cada um, ó Pai, que está aqui, que também vão ouvir e assistir essa palavra. Que o Senhor esteja na nossa frente, Pai, nos capacitando, nos conduzindo, nos orientando, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pessoal, essa semana nós temos culto lá no NERD, quinta-feira, tá, às 19 horas. Na sexta-feira tem célula dos adolescentes, tá? Lá na casa do Elias, né? Casa do Elias, tá? Então todos estão convidados. No próximo domingo, nesses 2 domingos seguintes, eu não estarei aqui, estarei viajando, tá? Então vai ter culto normalmente, tá? Então todo mundo está convidado, amém? A Alessandra ia vir hoje, mas como a gente vai viajar sábado que vem bem cedinho, então ela ficou para já arrumar algumas coisas, né? Porque durante a semana é bem corrido, tá? Então assim, ore por nós, tá? Que nós vamos estar nessa viagem, mas logo logo nós estaremos aí de volta, amém? Vamos colocar em pé. Alguém tem algum aviso, algum testemunho? Ninguém? Então vou orar encerrando. Depois, se alguém tiver dízimo e oferta, eu oro por cada um. Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença em nosso meio, pela vida de cada um, ó Deus, que, Pai, saiu dos seus lares para estar, ó Deus, aqui neste lugar, juntos, reunidos em comunhão. Pai, nós queremos te agradecer pela vida de cada um. Que o Senhor proteja, guarda, Pai, leve em paz aos seus lares, conceda uma bênção especial. Que o Senhor nos proteja durante essa semana, nos capacite, ó Deus, em cada ação, ó Pai, tudo aquilo, Pai, que o teu povo for fazer, que esteja, Pai, direcionado pela tua presença. Pai, nós te pedimos que o Senhor cubra cada um dos teus mantos sagrados, reveste com as tuas armaduras, e que a graça de Deus, a paz e a comunhão dos santos esteja com todos, não somente hoje, mas para sempre. Que todos digam amém.